sucedendo as antigas secretarias de Justiça e de Segurança Pública. É justamente a possibilidade de realização dessa integração entre as polícias que é fundamental no processo preliminar ao próprio processo criminal judicial, né? Que deve desaguar na condenação dos indivíduos que praticam crime. Então, enquanto não existisse ou não existe uma secretaria que seja atribuída a essa coordenação, onde você tem a Polícia Civil, né, com autonomia funcionando com uma determinada chefia, por outro lado, o Comando da Polícia Militar, e sem qualquer instituição que faça uma articulação, essa atuação ela é muito prejudicada, né, em razão de todo o trabalho de inteligência, estratégico, hoje é fundamental, porque hoje o enfrentamento da criminalidade organizada, que a gente está vendo que ela vem evoluindo ao longo dos anos, com verdadeiras células, né, formadas no âmbito das comunidades, esse enfrentamento ele demanda fatalmente um trabalho de estratégia, planejamento e inteligência, que só pode ser feito a partir de uma articulação. Então, justamente, você não pode esperar que a Polícia Civil ou a Polícia Militar tome a iniciativa para promover entre elas essa articulação, porque isso não é um processo natural. Ambas as instituições apresentam peculiaridades, né? Aqui em Minas Gerais são instituições centenárias, então é natural que haja também as suas divergências e tudo. Então, o trabalho da Secretaria, no que se diz respeito a integração, é justamente fazer essa articulação, né? Que seja um processo também natural, e não é um processo que é realizado por decreto ou por ordens, né? Mas sim pela capacidade, né, de realizar a articulação e de realizar o convencimento mesmo, porque as instituições elas têm as suas chefias, têm autonomias financeiras, orçamentárias, a nomeação dos seus efetivos, né? E agora, essa articulação ela não depende dessa autonomia, e sim do trabalho de convencimento, né? E de um trabalho institucional de integração efetivamente, que é o principal objetivo da Secretaria. Então, quanto melhor for essa articulação, essa integração de fato, com certeza os resultados também, dependendo também de um aporte evidentemente de investimentos, de aparelhamento de recursos humanos também, com certeza esses resultados serão mais facilmente atingidos. Entendi. Nesse processo de integração aí, você falou sobre a diferença entre as polícias, né? E realmente cada uma tem uma escola, né? Como que funciona hoje, por exemplo, essa questão de números, né? A Polícia Civil hoje com um número menor do que a Polícia Militar, e isso eu vejo nas entrevistas que a gente faz, que talvez seja uma das maiores causas, né? Entre os agentes, entre os soldados, as praças hoje. Como que vocês entendem nessa parte aí para controlar essa série de serviços? A gente tem essa visão, desde que assumimos a Secretaria, da necessidade de um tratamento absolutamente igualitário e proporcional entre os efetivos, os recursos também materiais de investimento entre as duas polícias e também o Corpo de Bombeiros, que está na nossa base do Sistema de Defesa Social. Na verdade, não se trata no caso da Polícia Civil e Militar, não se trata de buscar a equivalência em números absolutos de agentes, mesmo porque, evidentemente, que o trabalho da Polícia, a atribuição constitucional da Polícia Militar, né, como ela demanda uma ostensividade, ou seja, a presença mais maciça na rua do policial, o contingente ele é proporcionalmente maior à Polícia Civil, que é um trabalho mais dedicado à investigação e outros também que ainda estão na esfera da Polícia Civil, como o trânsito, né, a identificação. Então esse contingente é menor, mas ainda assim, de fato, a Polícia Civil experimentou ao longo dos últimos anos uma desproporção dos seus efetivos com relação às demais instituições policiais, né? Então, agora isso está identificado, reconhecido, e está sendo enfrentado para ser superado, e uma prova maior disso é que, graças a um esforço de gestão, apesar da dificuldade financeira que o país atravessa, e o próprio Estado também é atingido nesse processo, foi possível agora aumentar a previsão que havia de posse de escrivães, né? Agora 290 escrivães entraram em exercício no último mês, e de delegados também, que havia uma previsão de reposição de 140 delegados, e nós vamos conseguir repor agora, já estão na academia, na formação, e lá pelo mês, possivelmente no mês de março do ano que vem, estarão já nas delegacias em número de 400, que é praticamente cobrindo todos os cargos vagos existentes de delegados, e não obstante, cerca de 500 a 600 outros cargos de delegados estão sendo criados
numa lei orgânica que tramita na Assembleia Legislativa. Então, assim, essa realidade, ela é identificada, né, pela Secretaria, pelo governo, e ela está sendo enfrentada para reposição. Todas as carreiras da Polícia Civil, nesse momento, estão sendo objeto de concurso público, editais para abertura, né? Então, assim, e também de criação de novos cargos por lei. Então, essa realidade existe, é importante que haja esse reaparelhamento do ponto de vista dos efetivos da Polícia Civil, para que esse trabalho de investigação ele seja realizado a contento, sem que não adianta o trabalho feito pelas demais instituições, inclusive pela Polícia Militar, sem que haja consecução na investigação que possibilite o acautelamento, a condenação desses indivíduos. Né? Entendi. Hoje a gente conversando com as associações militares, conversando com os sindicatos da Polícia Civil, a gente vê que o governo hoje está muito bem visto, né? É um governo bem visto por termos de segurança pública hoje no Minas, né? O ano 2012 está fechando. Como que fechou a sua entrada desde o dia 19 de março? Como que você se enxerga? Esse ano 2012 eu particularmente vejo como um ano de sazonal, até de transição mesmo, em razão das circunstâncias acarretadas por um processo natural de menor alocação de recursos, de investimentos no último exercício, desde 2011, em razão de um processo de dificuldade que o país atravessa naquele natureza financeira. Sim. E também de uma aceleração muito grande dos processos de aposentadoria e reformas na Polícia Civil e Militar. Por leis que beneficiaram, né, a instituição da aposentadoria nessas carreiras. Então houve uma aceleração muito grande. Com isso, assim, existem lacunas grandes, né, também no interior e em todo o estado, na Polícia Civil, na Polícia Militar. Há concursos em andamento, como eu disse, né, posses previstas aí na Polícia Civil e também na Polícia Militar. O concurso de inclusão já está autorizado para 1.700 policiais militares, mais 1.300 servidores administrativos. Mas esse fato de ter havido um certo refluxo nos investimentos ocasionado por um processo de crise econômica até internacional do país, que afeta também o Estado, e uma certa perda de efetivos, a gente tem que encarar esse processo agora como de transição sazonal. Sim. O nosso principal foco, que é o foco principal das secretarias que trabalham na área da defesa social, na segurança pública, é a contenção de crimes violentos, sobretudo de homicídio. Esses números de homicídios em 2012, com relação a 2011, nós conseguimos iniciar um processo de leve declínio, né, retomando uma curva de declínio que nós esperamos. Que essa estabilização havida em 2012 com relação a um aumento que houve em 2011, que ela se reverta em declínio no ano de 2013, né? Com a perspectiva que existe agora já no primeiro semestre de entregas de equipamentos, né? De viaturas, armamentos, implantação de novos núcleos de prevenção, né? Novas unidades para acautelamento de adolescentes infratores. Né? Então, assim, esses investimentos que começam a chegar efetivamente em 2013, a posse de novos delegados em outras carreiras também das polícias. Nós temos a firme convicção e segurança que vão também redundar em melhores resultados em termos de número, apesar da complexidade que é o momento vivenciado por muitos estados da federação, inclusive alguns da própria região sudeste, que enfrentam extrema dificuldade na contenção dessa criminalidade violenta, por vezes até para entender, né, os processos de aumento dos crimes violentos, né, até para identificar e também para conter e punir, né, essas organizações criminosas. Certo. Você falasse um pouquinho para mim sobre o sistema prisional. Como você enxerga hoje o nosso sistema prisional? Porque não basta somente pegar um indivíduo, prendê-lo, né? Tem que dar principalmente o tratamento e a condição dele voltar a reintegrar-se com a sociedade, né? É um grande desafio você, ao mesmo tempo, atender a constante demanda do sistema, no sentido de gerar permanentemente novas vagas. O sistema é muito caro, né? O custo de criação hoje já é minorado aqui no estado de Minas Gerais, que será praticado para a criação de uma vaga, fica na faixa de quase R$40 mil para o preso, né? A manutenção do sistema é caríssima, nós temos 46 mil presos, 17 mil agentes penitenciários, né? Então, assim, os contratos de alimentação, a manutenção desse sistema é caríssimo. E, ao mesmo tempo, o desafio é não só continuar gerando essas vagas, mas também
criar os processos necessários de ressocialização, né, concomitantemente, ou seja, a capacidade de colocação desses presos em trabalho, na área educacional, né. Minas Gerais tem enfrentado essa questão. Hoje nós temos aí mais de 1/4, quase 30% dos nossos presos trabalhando, né, acho que cerca de 6 mil presos também tendo acesso a alguma forma de educação, né, e outras modalidades também, e o próprio sistema PAC, que é um sistema que Minas Gerais abraçou de forma pioneira e desenvolveu. Nós temos quase 40 unidades, no ano integral nós temos um investimento de até 10 milhões em novas unidades de APAC, né, que é um trabalho que tem, primeiro, um custo muito menor, né, de manutenção dos preços, de criação da vaga, e por outro lado, atinge resultados em termos de ressocialização e não reincidência dos internos também, comprovadamente muito maior. Mas é um trabalho que ele é um pouco mais lento pela própria natureza, então a massificação das APACs ela é um pouco dificultada. Então por isso que Minas Gerais já avançou muito, mas nós temos que avançar mais ainda nessas modalidades alternativas de cumprimento de pena, né? E a possibilidade também de cumprimento da lei de execuções penais naquilo que diz respeito à ressocialização dos presos. A questão das drogas, passando, ganhando, é a mesma pergunta, né? Mas a gente sente que está tendo mais pessoas envolvidas, né, nas questões da droga, mas sempre surgem novas categorias de drogas hoje no país. Como que Minas está combatendo? Como Minas está entendendo isso? Esse processo da droga é muito complexo, porque tem a questão estritamente da prevenção, quer dizer, que diz mais respeito aos indivíduos que são usuários, até dependentes, e a repressão que ela, por força até das circunstâncias, muitas vezes as forças policiais se limitam ou são compelidas a atuar muito no varejo desse processo, né? A apreensão de drogas em pequena quantidade, ataca nas comunidades onde há a presença dos pequenos traficantes, e agora a banalização, né, do comércio da droga, principalmente com a instituição da substância crack, que é uma droga muito barata e, por sua vez, ela causa crimes violentos pela banalização da violência que é inserida nesse ambiente, né? Você, às vezes, por uma dívida de R$50, um indivíduo que é dependente perde a vida, né? Então, assim, o sistema é muito perverso. Nós temos procurado, dentro da nossa capacidade, agora trabalhar em articulação com alguns estados da fronteira. Notadamente, nós vamos, em janeiro, subscrever um convênio com Mato Grosso do Sul, Rondônia e Paraná, no sentido de que todas as grandes entradas de drogas de Minas Gerais normalmente têm vindo desses estados, pelas fronteiras desses estados. Então, estabelecer uma parceria com uma contrapartida até para alguns desses estados, de capacitação ou compartilhamento de inteligência, para atacar a questão da repressão, mas no macro universo e não no varejo. E na prevenção é um desafio muito grande, porque nos estados, nós mesmos fizemos pesquisa em muitos estados, e não há projetos muito edificantes na área de prevenção, que não seja talvez a redução de danos, que é submeter o usuário a internações, na crença também de que esse usuário poucas vezes vai conseguir se reabilitar, né? Se curar, na verdade. Então esse processo é muito complexo, ele é muito mais educacional, na minha avaliação, né, do que deve ser entregue aos sistemas de segurança pública. Ele deve ser tratado mais pelas áreas de saúde e pelas áreas de educação, a prevenção, né, do que propriamente ao sistema de força. Nós até temos projetos vitoriosos, como é o PROED da Polícia Militar, mas que ele tem um viés educacional muito grande. Então os estados, o poder público deve caminhar muito nessa linha. E eu acredito que no caso da prevenção entorpecente, essa prevenção deve ser muito mais manejada pelos municípios do que pelo Estado e pela União. Porque é o que consegue fazer uma política de rua, né? É que tem rede social, que está mais perto do cidadão, mas que adote uma política que seja um pouco mais pragmática e não uma política muito distante da realidade do país, onde há um número muito grande de indivíduos consumindo drogas e já envolvidos na criminalidade, que muitas vezes, ou ainda que não sejam envolvidos, mas que muitas vezes eles vão figurar como vítimas de crimes graves, inclusive como homicídio. Então, debates como a possibilidade de internação compulsória, eles devem ser, não deve haver um tabu em torno dessas possibilidades, né, na minha avaliação. Entendi. Então, esse debate deve evoluir, né, e essas possibilidades manejadas de forma
institucional mais consistente, com o tratamento médico adequado e tudo, na minha avaliação, devem ser considerados. Só para a gente terminar, na questão da segurança pública, Copa do Mundo, o que o Brasil hoje tem de exemplo e quais são os principais países que vocês também estão trocando informações para estar se preparando para essa questão de segurança? Na base desse trabalho de preparação realizado pelo Ministério da Justiça, pelos estados, né, tem havido um avanço muito grande na possibilidade do avanço tecnológico, né? Optou-se, na maioria dos estados que vão ser sede dos grandes eventos, Copa das Confederações, Copa do Mundo, a implantação de uma unidade denominada Centro Integrado de Comando e Controle, que é um único espaço de compartilhamento de todo tipo de informação, de inteligência, né? Onde estão presentes todas as instituições policiais do Estado, as instituições do município, né? Trânsito, né? Guarda Municipal, as instituições da União, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, num único espaço. Essa experiência foi herdada de países da Europa, Espanha e outros, né? Que já são mais adiantados nisso. Algumas autoridades brasileiras desenvolveram esse projeto a partir dessa experiência e agora é uma disseminação e os estados têm, muitos dos estados estão desenvolvendo esse projeto, ou seja, estão construindo esse centro integrado, Minas Gerais também está construindo. Estamos fazendo um esforço muito grande para que o nosso centro de controle, que agora está na fase final de licitação, para que se inicie a obra e ele, num rápido espaço de tempo, esteja concluído, que será um legado extraordinário, principal do ponto de vista estrutural da integração das polícias aqui em Minas Gerais. Bom, te agradeço. Tá bom, querido. Agradeço. Obrigado. Por mais uma contribuição.